Boa noite, mais uma live direto ao coração. E hoje a gente vai falar sobre mais forte do que nunca. O pessoal tá chegando, esperar o pessoal entrar para dar um oi para todo mundo. Seu Pedro Luiz, muito boa noite. Muito boa noite, Dona Tércia, fiel. Mesmo bate horário, bate canal. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O pessoal tá chegando e aí eu vou fazer mais essa live. Boa noite, boa noite. Hoje, boa noite, Elza. Para quem vai assistir em algum outro horário, as lives elas estão sendo sempre às 8 da noite essa semana. E é por isso que vocês me vêm dando boa noite para todo mundo. É uma sequência de lives, 5 lives da série Direto ao Coração, onde eu falo sobre coragem. Coragem de ser você mesma, coragem de enfrentar os desafios, a coragem da gente ser forte para encarar as dificuldades, porque sábado tem um webinário que eu vou falar da coragem em ação para a gente destravar a coragem que tá aí em vocês, travando, deixando de vocês caminharem, deixando de vocês tomarem as atitudes, né, diante de situações que vocês precisam, mas vocês não conseguem. Então, às vezes, sozinho é difícil, a gente precisa de ajuda. O webinário é online, gratuito. A inscrição pode ser feita lá na minha bio e vai ser sábado, 10 horas da manhã. Vai ser muito bacana. O pessoal tá chegando, mas quem tá aqui logo de cara, eu vou honrar esse horário e peço que vocês tenham paciência, porque hoje eu vou ficar sem óculos e vou tentar fazer a live sem os óculos para ficar bonita na foto. Então, hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, ó, Mais Forte do que Nunca. Mais um livro da Brené Brown que eu adoro, gosto muito dela. A Brené é uma grande estudiosa sobre a vulnerabilidade, coragem, força, autoconfiança. Ela é incrível, ela tem outros livros, a coragem de ser imperfeita, coragem de ser imperfeita, a coragem de liderar. Então ela tem muito essa coisa da coragem nos estudos, nas pesquisas dela. Ela é uma grande pesquisadora, PhD, professora de uma universidade lá nos Estados Unidos. E para quem quer buscar força para encarar, né, os desafios da vida, ela é uma escritora fantástica que vai ajudar muita gente aí a encarar seus problemas, como me ajudou tanto no que eu fiz na segunda-feira, que foi na terça, que foi a coragem de ser você mesmo. E esse aqui, o Mais Forte do que Nunca, eu ganhei ano passado, no processo, quando eu descobri o câncer, e eu ganhei de presente, de aniversário de uma tia, que me deu muito carinhosamente esse livro, sabendo que ele seria importante no meu processo, na minha jornada, né, com relação à vivência do câncer. Como muitos aqui já sabem, eu sou paciente oncológica, diagnosticada com câncer de mama em 2022, janeiro de 2022, já tem um ano isso, um ano e meio, e a vida passa muito rápido. Tem um ano e meio que eu descobri, tem um ano que eu terminei a primeira químio. Nesse período agora eu estaria me encaminhando para fazer a primeira cirurgia, eu já estou na segunda, me encaminhando para a terceira cirurgia. Tudo passa muito rápido, a vida passa num piscar de olhos. E independentemente dos desafios que a gente venha a passar, né, a gente precisa vivenciar o momento presente. Mesmo que a gente queira que algumas situações passem logo,
a gente precisa vivenciar, porque algumas delas não vão passar tão rápido quanto a gente gostaria que ela passasse. E a gente precisa ter paciência, perseverança, bom humor, né, para encarar. Então, bora começar aqui, porque eu não quero me estender muito hoje, essa batida de live aí, e é bacana que as pessoas vão entrando mais pro final, mas aí quem perder, assiste a reprise. Então, assim, eu quero começar lendo a dedicatória do livro, né? A quem ela dedica esse livro, que eu acho muito interessante o que ela fala aqui, ó. Ela fala assim: aos corajosos e inconsoláveis que nos ensinaram a levantar depois de uma queda. A sua coragem é contagiante. Por que eu quis começar com isso? Porque desde que eu comecei a falar na internet sobre o meu processo do câncer, né? Desde que eu realmente tive o diagnóstico e sabia qual era o tratamento, porque eu só abri definitivamente quando o oncologista disse pra mim: olha, você tá assim e você vai fazer X sessões de químio, a sequência do processo vai ser assim, as químio, cirurgia, rádio. E aí, quando eu tive essa certeza de como seria o processo em relação ao tratamento, eu abri e comecei a falar. E lá, no que eu comecei a falar, eu comecei muito vulnerável, falando muito das minhas dores, dos meus medos, das minhas incertezas, de como que seria o processo, que eu não fazia ideia de como era, tudo isso. Então eu tive muita coragem de ser vulnerável, de mostrar a minha vulnerabilidade naquele início. E essa coragem que eu comecei a mostrar para as pessoas começou a encorajar outras pessoas a viverem os seus processos, sejam eles do câncer ou não, como eu falei aqui, que eu tive pessoas que me mandaram mensagens dizendo: você me ajudou muito a fazer isso, a agir assim, assado, e nem câncer tinha. Então é muito legal que a coragem das pessoas, ela contagia, ela ensina, ela inspira, ela mostra. E eu vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente, que quando às vezes a gente não tem motivos para ter coragem, por conta da dificuldade que a gente está vivendo na vida, que a gente talvez busque a coragem como uma forma de incentivar o outro. Então a minha coragem também veio muito quando eu comecei a expor a minha vida, falar e ver que eu estava ajudando as pessoas e que eu não estava sozinha. Porque a coragem de outras mulheres também me encorajou. E eu acabei encorajando elas. Então, é muito interessante isso, né? Que uma pessoa autoastral contagia uma outra pessoa que é autoastral. Uma pessoa que é corajosa contagia uma outra pessoa que é corajosa. Uma que tem fé acaba contribuindo a outra pessoa, né? Ajudando a outra pessoa também ter fé, ou fortalecer a sua fé. Me ajudou muito. Então, tá vendo? Não tô mentindo aqui. Eu tive uma amiga que a fé dela, e me ajuda até hoje. Obrigada, querida. Eu tive uma amiga que a fé dela me encorajou a fortalecer a minha fé. Ela me levou na igreja, foi quando eu frequentei fui a primeira vez na igreja Lagoinha, aqui na Zona Sul, no Rio, e eu aceitei o novo começo na minha vida, né, que aceitar Jesus, mas lá na Lagoinha eles não falam, vem aceitar Jesus, eles chamam a gente para viver um novo começo em Jesus, crendo em Jesus. E isso foi muito maravilhoso, porque se eu não tivesse ido, não teria talvez fortalecido tanto a minha fé que eu achava que eu tinha e eu não tinha nada. Então, às vezes, a coragem não tá só num ato de bravura, tá num comportamento, tá num dizer, de como você fala, de como você se comporta, como você age, né, diante do outro. Não é só naquele ato. Tudo bem que o ato de bravura é um comportamento, mas não é só de você enfrentar lutas. É de como você lida com isso também. Eu achei isso muito interessante, começar essa live falando isso pra vocês. E uma outra parte aqui que eu quero ler do livro, eu vou dividir isso com vocês. Vamos lá pra leitura aqui. Eu espero conseguir ler sem óculos.
Mas peraí, eu vou pôr o óculos, leio e tiro, tá? Porque pessoa com idade, depois dos 40, começa uma ladeira abaixo. E aí a gente tem que encarar que não tá conseguindo enxergar direito. Então eu destaquei alguns pedaços aqui muito importantes. Tem muitos, mas eu não vou ler todos, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. É você quem tem que encontrar o seu próprio caminho. Eu posso encorajar todo mundo aqui de todas as maneiras. Mas a minha coragem não vai fazer com que a minha motivação, motivar vocês, não vai fazer com que vocês encontrem o caminho. Só vocês podem encontrar. Porque o meu caminho, a forma como eu lidei com a situação, talvez não se encaixe na tua vida e na forma como você é capaz de lidar com isso. Mas ela vai te encorajar. Então eu te encorajo e você encontra os seus meios. Você encontra a forma como você vai enfrentar essa situação. Lidar com isso e se fortalecer diante desse problema que você tá. E aí ela fala uma coisa muito legal, ó, sobre o que falou no início. A coragem é contagiosa. Dar a volta por cima é algo que modifica não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor, que foi o que eu falei aqui. Eu sei que eu inspirei muitas pessoas que eu nem conhecia, que não tava nem ao meu redor, que não tava assim ao meu redor, aqui no meu ciclo mais íntimo, né? Pessoas fora que eu nunca vi na vida, que foram contagiadas pela forma que eu tava lidando com o meu processo do câncer, como eu tava enfrentando esse desafio, né, do câncer. Testemunhar o potencial humano para a transformação através da vulnerabilidade, da coragem e da persistência pode ser um chamado a viver com mais ousadia. Então, olha só, olha que interessante isso. Que ela fala assim, ó. Testemunhar o potencial humano para a transformação através da vulnerabilidade pode ser um chamado para você enfrentar esses desafios da tua vida, para você poder ir. Tipo, ó, tô passando por um problema, cara, eu sei que eu tô vulnerável, como aconteceu comigo. Eu estava passando pelo diagnóstico do câncer, extremamente vulnerável, né, ali receosa, com medo de tudo, mas isso foi um chamado para eu poder me transformar. Então ela pode ser, foi um chamado para me transformar e viver aquilo com ousadia, ou um doloroso espelho para os que permanecem estagnados depois da queda, sem serem capazes ou estarem dispostos a assumir a autoria da própria história. Então, assim, muita gente, quando passa por uma situação difícil, tá ali enfrentando um desafio, tá dando de cara com esse problema, ou você pega isso e vai, se fortalece, pega como uma mola e vai, ou você fica caído no chão. Então muita gente que cai, né, toma aquele pontapé, cai de bunda no chão, não levanta. Algumas pessoas usam isso e levantam, falam, não, tomei o pé na bunda, caí, escorreguei, mas eu vou levantar. Outras não, sentam e choram e ficam ali, e se agarram ao chão, ficam presas, né, no chão ali, não sai de jeito nenhum. Você pode até falar, cara, você vai ser atropelado, levanta daí, tu vai morrer. Não me interessa, é esse lugar aqui que eu quero ficar. Eu não quero sair daqui. Isso acontece com muitas pessoas, muitas. É muito interessante. Sua experiência pode afetar profundamente as pessoas à sua volta, quer você tenha consciência disso ou não. Então, você pode afetar as pessoas positivamente ou negativamente. Você pode chegar e mostrar para as pessoas que você tá fluindo bem naquele processo, incentivá-las ou não. Então a gente escolhe como que a gente quer lidar com essa situação, né? E o Richard Rohr escreveu assim: depois de qualquer experiência verdadeira de iniciação, você passa a saber que faz parte de um todo muito maior. Então quando você inicia nesse processo, né, de dor e de enfrentamento daquele problema, você começa a entender que você faz parte de algo muito maior do que só aquele mundinho que você vive. Só aquilo ali. Desse momento em diante,
A vida não gira em torno de você. É você que gira em torno da vida. Então, a gente tem aquela escolha de fazer o seguinte: o problema vai conduzir a minha vida ou eu vou conduzir a vida? O problema. Então, é a vida, né? Sou eu. Como é que ele fala aqui? É a vida que gira em torno de mim ou sou eu que gira em torno da minha vida? Isso é importante a gente pensar. Porque a vida girar em torno da gente é aquele famoso Zeca Pagodinho que todo mundo fala, né? Deixa a vida me levar. A vida tá girando em torno de mim e eu tô indo. Mas quando você sai disso, você começa a olhar que, caramba, eu quero girar em torno da minha vida. Sou eu que quero tentar comandar como as coisas vão funcionar na minha vida. Tá certo que a gente não consegue controlar tudo. E muitas das coisas que a gente não consegue controlar, tá tudo bem. A gente tem que entender que não dá pra controlar tudo. Um processo, um diagnóstico de câncer, não dá pra gente controlar. Algo que alguém nos fez, também não dá pra gente controlar. Mas a gente consegue controlar o que aquilo vai ocasionar na gente, como a gente vai se comportar diante daquela situação. Isso sim, a gente pode controlar. Nós podemos buscar controlar nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações. Isso cabe a nós. Mas o que vem do externo, realmente a gente não consegue. Então o que a gente faz? A gente aceita, entende, né? A filosofia estoica, se não me engano, e a minha memória não tá muito boa, ela fala exatamente isso. Que é a gente aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Não é uma questão de se conformar, é aceitar. Eu não posso mudar o quadro do câncer, ele tá aqui. Mas eu posso entender e mudar e controlar aquilo que eu faço com isso que está acontecendo, com esse diagnóstico. O que eu escolho viver em relação a isso. Faz toda a diferença, né? E para se reerguer, é necessário acreditar nos vínculos entre as pessoas e lutar com perspectiva, sentido e propósito. Então aqui tá dizendo que é preciso que você encontre um sentido na tua coragem. Eu fiz uma sessão de coaching e ela me perguntou assim: você acha que a coragem tá ligada à autoestima? Aí eu falei assim, eu acredito que sim. Aí ela me trouxe uma visão que eu não tinha pensado. Ela falou assim: tá, mas e aquela pessoa que não tem autoestima, mas tem um filho que tá passando por um momento difícil e ela salva o filho? Eu falei, mas isso aí é uma coragem instintiva. Você tem um instinto, você vai salvar o teu filho, você vai salvar uma pessoa que você ama. Alguém que você ama, independentemente de ser filho ou não. E dependendo até de quem você é, você se joga até de um lugar, dentro de um bueiro, num rio, numa coisa, pra salvar um animal, pra salvar uma outra pessoa que você nem conhece. Isso é um instinto, é uma coragem. Vai lá, pum. Você tem isso dentro de você, você foi. Você agiu. Então, às vezes, se você não encontra motivo nenhum pra ter coragem, talvez você não consiga dar esse passo. Então, é preciso ter sentido. Qual é o sentido? Qual é o propósito de você dar o passo, de você agir com coragem e enfrentar o que você tá querendo enfrentar, o que tá aí diante de você? No meu caso, eu vou sair um pouco do câncer e vou falar até da história da minha depressão. Quando eu tive depressão, quando eu vivi a depressão, eu realmente não tive coragem no primeiro momento. Mas quando eu me dei conta de que tudo da minha vida estava literalmente desmoronando, até aquilo que pra mim era importante no momento, que era o meu casamento, ele estava desmoronando, eu precisava tomar uma atitude, eu precisava ter um propósito para sair daquilo ali. Qual foi o propósito? Sair do meu casamento, salvar meu casamento. E junto com isso, outras coisas foram emergindo com o tratamento, com a terapia. Eu fui buscando coragem de salvar minha própria vida, de entender que eu tinha um propósito a cumprir na minha vida pra mim. Eu tinha que ter um sentido. Eu tinha perdido o sentido. E aí a gente perde a coragem. Então a Brené fala que é muito importante a gente ter sentido, propósito, pra gente se sentir forte, pra ter... para tomar atitudes, né? Pra gente se fortalecer diante de um desafio. Então, às vezes, é mais forte do que nunca, né? A gente olhar, eu vou ser mais forte do que nunca.
não tá ligado a você lutar bravamente, não é isso. É você ser mais forte, é você fortalecer e trazer à tona algo que você ainda não conseguiu ser em nenhum momento da tua vida, mas que ali aquela situação está exigindo de você que você seja mais forte do que você nunca foi na tua vida inteira. E aí cada um, né, tem que fazer a sua própria avaliação e olhar dentro do teu contexto de vida o que você realmente vai botar pra fora. E quando a gente passa por uma situação muito difícil, quando a gente é testado mesmo de algo muito complicado, mesmo que a gente não queira, né, a gente acaba entrando na jornada do herói. A jornada do herói fala sobre os arquétipos. E o herói é aquele que tá ali, né, pra vencer as batalhas, né, ganha as lutas, enfim, é a tua jornada. Você tá tentando ser o herói daquela história, da tua própria história. E ela fala uma coisa muito, muito legal, que é o seguinte: você pode não ter se candidatado à jornada do herói, que às vezes a gente não escolhe aquela luta ali que a gente quer. Por exemplo, um diagnóstico de uma doença você não escolhe, ela aparece pra você. Mas no instante em que caiu, quebrou a cara, sofreu uma decepção, meteu os pés pelas mãos ou ficou de coração partido, ela começa. Então, não é só um diagnóstico, mas se você quebrou tua cara numa coisa que, sei lá, numa empresa que ou algum negócio que você quis abrir, não deu certo, um relacionamento que acabou e você se sentiu mal, foi traída, teve uma decepção muito forte, você, inevitavelmente, você tá dentro dessa jornada do herói, porque você precisa se reerguer desse momento difícil. Não importa se estamos prontos para uma aventura emocional. As mágoas acontecem e ninguém está livre delas, ninguém, sem exceção, isso é pura verdade. A única decisão que podemos tomar é sobre o papel que vamos desempenhar na própria vida. Queremos escrever nossa história ou queremos entregar esse poder a outra pessoa? Então, o protagonismo que eu venho falando sempre é exatamente isso. O webinário vai trazer essa ideia. Quando eu falo que a gente pode ser mais do que o câncer, mais do que o seu problema, que o nosso problema não é maior do que nós, é a gente assumindo a história e sendo protagonista mesmo daquilo ali, daquele momento que a gente está vivendo. Então, aquele momento difícil, que pode estar durando anos, pode estar se estendendo por muito tempo, você vai permitir que por mais tempo que ele esteja na tua vida, prolongando ali, ele vai ser o protagonista, ou você vai continuar escrevendo a tua história, sendo a atriz principal? O câncer é a mesma coisa. Muitas pessoas permitem que o diagnóstico seja maior do que você. Defina como você vai conduzir esse processo. O câncer é difícil, o câncer é muito triste, é um processo, nossa, muito destrutivo, mas ele não vai comandar a minha vida, as minhas emoções. Quem comanda sou eu. Eu posso me sentir triste. As pessoas confundem muito em achar que por você comandar, elas confundem achando que elas não podem se permitir chorar, ficar triste, né, ter medo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Comandar é você saber que você pode chorar, você pode ter medo, você pode estar insegura naquela situação, mas você vai continuar caminhando, porque você não vai permitir que aquilo ali te domine. Então o protagonismo que ela diz aqui é exatamente isso. Quem vai comandar essa história? Quem vai escrever essa história? Sou eu ou é o diagnóstico? Num relacionamento que termina, em que as pessoas, às vezes, aí o que a gente vê muito, as pessoas matando, ferindo, se matando pelo término de um relacionamento, quem comanda a história? É aquela pessoa que terminou ou é você? Então, pela decisão que aquela pessoa tomou de não querer mais estar ao seu lado, você acaba com a sua vida por isso? Então, quem está comandando a tua vida... Acho que tem um cabelinho aqui, gente, desculpa. Quem está comandando a sua vida
Não é você, é outra pessoa. Então a gente tem que ficar muito, muito atento com isso, sabe? De entender quem é realmente o protagonista disso tudo. Quem tá realmente comandando essa história. Isso é muito, muito importante. Porque se você permitir que o outro determine como que você vai funcionar e como você vai agir, você não tem coragem para encarar. Cadê a tua força? Cadê, né, o teu domínio sobre você? Uma das máximas sobre uma vida plena é: ou você entra na sua história e assume a sua verdade, ou vive fora da sua história, negociando o seu amor próprio. É exatamente isso. Então, ou a gente está dentro da nossa história, né, assumindo quem a gente é, sem medo de perder, sem medo de ser rejeitado, sem medo de não ser amado. Ou a gente assume isso pra gente, ou a gente vai empurrar a vida e determinar que o outro comande. E o teu amor próprio fica onde? Cada vez vai ficando pior. Acaba o amor próprio, acaba a autoestima. É por isso que a gente vê muitas e muitas mulheres. Eu não tô dizendo que isso é algo simples, porque não é. Mas a gente vê muitas mulheres que sofrem abusos físicos e emocionais, deixando com que aquela pessoa que tá com ela comande a história dela. E aí, cadê o amor próprio? Não existe. Então, na primeira pancada que se teve, ela permitiu. Então, se ela permite que o outro escreva a história dela, a pessoa vai escrever a história dela do jeito que quiser. De forma agressiva ou não, amorosa ou não. E ela deixa de ser a protagonista disso, e quem é o protagonista é aquela pessoa. Lícia, mas você não acha que essa pessoa, ela acaba sendo muito fraca, permitindo que aquela pessoa agrida? Sim, ela vai se enfraquecendo, porque quando ela entra no relacionamento, ela não sabe que ela vai tomar uma porrada. Ela não sabe que ela vai ser agredida verbalmente, humilhada. Ela não sabe. Só que a partir do momento que ela deixa a primeira vez, e ela não toma uma atitude, porque ela não sabe como lidar, e aí ela permite a segunda, e aí ela vai olhando que é desse jeito, e ela vai ficando amedrontada, ela vai deixando de ter o pulso da sua própria história, esse relacionamento tóxico vai aumentando. E cada vez mais o amor próprio dela vai embora. E quando ela olha, acabou, não tem mais protagonismo nenhum. Ela não sabe, na verdade, nem quem é ela mais nesse balaio todo aí. Porque não existe mais aquela pessoa. Ela não sabe nem mais quem ela é. O que ela gosta. Isso é muito importante a gente parar pra olhar. Isso não é só no relacionamento abusivo. Isso pode ser em relacionamento de pais, né? Com os filhos. Onde os pais não ouvem os seus filhos e não dão protagonismo a eles. Mas são crianças, não tem... Mas não é uma questão de ser criança, mas a gente precisa ouvir de uma certa forma nossos filhos também. Eu não sou mãe. Lícia, mas você não é mãe, você não pode ter propriedade. Não tem propriedade para dizer como é, mas eu tenho propriedade para dizer como ser humano. A gente precisa ouvir também nossos filhos, caramba. Não quero tal coisa, mãe, isso não é legal, não gosto disso. Mas tu vai goela abaixo, tu vai enfiar isso. A gente precisa olhar também qual é o papel daquele filho ali, qual é o protagonismo dele também como filho. Né? Não só como a mãe que só manda o tempo todo. Então é importante a gente olhar, tudo tá ligado, não é só o fato da gente enfrentar momentos difíceis. O protagonismo da nossa vida, das nossas vidas, né? Da gente permitir que o outro... uma coisa que pra mim foi muito difícil durante muitos anos é que eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu trabalho desde dos 17 anos. Trabalhei em loja, trabalhei em empresa, eu trabalho desde muito nova. Eu sempre tive meu dinheiro. Mesmo que esse dinheiro não fosse um dinheiro que me sustentasse 100%. Mas eu sempre tive o meu dinheiro. Então eu tinha ali... um determinado momento da minha vida, eu dividia as contas da casa, né? Eu tive que pagava aluguel, pagava comida, tudo isso com a minha mãe e meu irmão. Depois, quando eu saí, deixei de morar com meu pai e fui morar com a minha mãe e meu irmão,
a gente tinha que dividir a casa. Então eu tinha meu protagonismo ali, a minha responsabilidade nessa história. Então a gente vai aprendendo desde cedo. Quando eu casei pela segunda vez, e o meu marido começou a ser, a gente tinha uma igualdade, porque a gente passou por um momento difícil, financeiro, e depois chegou um momento em que ele começou a crescer financeiramente. E ele começou a ter um protagonismo dentro da casa maior do que o meu financeiramente. E pra mim, ele ser o provedor ali, financeiramente, como marido, foi uma pancada pra mim. Eu não aceitava. Eu não posso ser dependente de marido, eu não posso ser aquela mulher que depende de marido, que é sustentada por marido, que pá. Por quê? Porque eu fui ensinada a minha vida inteira assim: você tem que casar, você tem que crescer, você tem que ter teu dinheiro, você tem que ser independente, você tem que viver sua vida. Protagonismo puro da minha própria vida. Então, quando eu comecei a viver essa relação onde o meu marido se tornou o provedor da casa, né? Que é natural isso acontecer e tá tudo bem, mesmo que eu ganhasse mais do que ele, eu jamais queria. Hoje eu entendo que mesmo que eu ganhasse mais do que ele, eu não deixaria ele perder o protagonismo dele quanto homem aqui dentro. Porque o que a gente peca muito, nós mulheres, a gente fica buscando essa igualdade e a gente percebe que, independentemente da igualdade, tanto o homem quanto a mulher precisam exercer seus papéis dentro de casa, precisam ter seus protagonismos, o teu protagonismo. Aí o que a gente faz? A gente começa a assumir o papel dele. E às vezes o homem também começa a assumir o papel da mulher. E tudo se confunde, fica um bolo doido e perde o protagonismo de tudo. Então fala, mas então você quer dizer que a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher tem que... Não estou dizendo nada disso, nada de submissão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Hoje eu entendo perfeitamente o papel do meu marido dentro da minha casa. Ele tem o papel dele, o protagonismo dele aqui. E eu respeito isso quando ele tem um protagonismo. E ele sabe que eu tenho o meu. E ele respeita o meu protagonismo. Quando muitas das vezes eu me perco no meu papel, porque eu quero tão ser autossuficiente que eu me perco. Opa, peraí. Eu sou às vezes o autossuficiente que fala assim, troca a tampa da privada. E cara, eu não tenho que meter a mão pra fazer aquilo. Mas por que você não tem que meter a mão? Porque eu tenho um homem pra fazer, gente. Eu não quero quebrar minha unha. E tá tudo bem. Mas se eu não tivesse ninguém pra fazer, eu mesma faria porque eu sei que eu sou capaz de fazer. Ou pagaria alguém pra fazer. Se eu não quisesse meter a mão e quebrar minha unha. Mas eu tenho o meu marido. E ele tava pra colocar essa tampa privada há uma semana. E eu já tava me coçando aqui, olhando pra caixa em cima ali. Eu olhava pra ela, olhava pra mim, olhava pra mim. E eu falava assim, gente, eu vou meter a mão nesse negócio e vou botar essa tampa dessa privada aqui, eu não quero nem saber. E ele já tinha dito, eu vou pôr, só tô esperando a ferramenta, não sei o que, eu vou botar, fica calma, eu vou botar. Mas eu quero tanto meu protagonismo de, não, quero que faça, quero que aconteça, que eu tiro o papel dele, não, já que você não tá fazendo na hora que eu quero, eu tiro você daqui e deixa que eu assumo. A gente peca muito nisso, e a gente peca não é só com o marido, não, a gente peca quando a gente assume o papel de pai e mãe, quando a gente deixa de ser filha e passa a ser pai e mãe dos nossos pais. A gente tem que deixar pra fazer isso quando os nossos pais estiverem velhos ao ponto de realmente não conseguirem responder por si. Mas enquanto eles podem, a gente não tem que assumir o papel deles, ser protagonista de tudo e querer ser pai e mãe dos nossos pais. Pô, peraí, não, eu sou filha. Eu tenho o meu papel a cumprir aqui com eles. Mas até que eles não tenham mais condições de exercer o papel de pai e mãe, e eu preciso assumir o papel de filha, que eu nunca vou ser pai e mãe deles, mas assumir o papel de filha para cuidar deles, porque eles não têm mais autonomia de cuidar de si, tá tudo bem, aí eu assumo, mas enquanto isso, não. E como eu sou muito autoritária nisso, eu queria assumir o papel de pai e mãe ali. Até que eu cheguei e falei, não, peraí, cara, eu tô fazendo errado. Eu não tenho que assumir o papel deles. Eu sou filha, cara. Quero ser filha. Quero ser mãe e pai deles. Quero ser filha. Então é importante a gente entender também aonde o nosso protagonismo funciona. Aonde o nosso protagonismo tem que ser usado. Muitas das vezes a gente quer extrapolar. A gente quer passar por cima. Então ser protagonista da nossa vida,
quando só diz respeito a nós, é fundamental. Mas quando a gente está em sociedade, casamento, parceria, família e tal, a gente tem que saber respeitar aonde cada um se coloca, aonde cada um tá. Né? E não anular, ninguém anular o nosso, e a gente também não anular o papel deles. Isso é extremamente importante. E para a gente poder encarar esses problemas e conseguir dar a volta por cima, porque assim, tem algo que eu quero destacar que eu acho interessante, que é o sofrimento. Mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil, a gente não tem que desmerecer o sofrimento, nem o nosso sofrimento daquilo que a gente está vivendo e nem o do outro. A gente precisa ter muita empatia pelo sofrimento do outro. Porque aquilo que pode parecer muito banal para mim, para o outro é um sofrimento muito grande. E a maioria das pessoas, elas acabam desmerecendo isso, né? Então, sofrimento é sofrimento, independentemente de qual seja. Pô, Alicia, mas tem gente que sofre só porque terminou um namorico. Cara, mas é o sofrimento daquela pessoa naquele momento, que pra ela é muito difícil. Quem nunca sofreu pela perda de um relacionamento lá no início, quando a gente é jovenzinho? Eu só acho que um namoricozinho de 2, 3 semanas, uma mulher de 30 e poucos anos sofrer por causa de um cara que conheceu 2 semanas, aí, né, minha filha, pô, deixa de ser doida, né? Vou falar igual a minha mentora fala, deixa de ser doida. Pelo amor de Deus, tá sofrendo por um cara que você acabou de conhecer? Ou por uma mulher que tu conheceu agora? Não, né? Alô? Onde é que tá aí? Seu conhecimento, suas emoções. Mas, sofrimento é sofrimento. Então a gente precisa entender. E é muito interessante que as pessoas falavam pra mim assim. E eu acho que algumas pessoas já viveram isso. Falava assim: cara, eu tô passando por um negócio tão difícil, mas diante do seu problema, o meu sofrimento é merda. E aí eu falava pra pessoa: pelo amor de Deus, o teu sofrimento não é merda, o teu sofrimento não é menor do que o meu, o teu sofrimento é teu. Nesse momento que você tá passando por ele. Então não compare com o meu. A gente pode comparar, a gente pode olhar em relação à proporção. Cara, tá passando por uma doença, é algo muito difícil, né? É sofrido. E eu tô passando por algo que sei lá, minha empresa faliu, eu vou ter que tomar agora, dar um monte de coisa. Pô, isso é um problemão também. Doença, saúde, são problemas diferentes. A gente não pode chegar e querer comparar. A gente tem que parar com isso. Teu problema é teu problema. O meu é o meu. Cada um que carregue. Cada um que segure o seu BO. Seu boletim de ocorrência aí. E vambora. Vamos seguir. E não desmerecer o boletim de ocorrência de ninguém. Daquela que o cara invadiu pra roubar o galo. E da outra que teve o carro roubado. Pô, ela sofreu. O galo é dela, cara. Ela tinha um galo de estimação. O galo foi embora. Roubaram o galo dela. Tá mal. E a outra pessoa perdeu um carro. Ah, que absurdo, vai sofrer porque perdeu um galo. Mas ela sofreu. E daí? Ela criou o galo dormia com ela. Ficava dentro da casa dela. Sentava pra ver televisão do lado dela. Era o galo de estimação dela. Ela perdeu. E a pessoa perdeu o carro, que lutou muito pra comprar. E aí, faz como? Como é que a gente dá esse... Então, sofrimento é sofrimento. A gente não tem que desmerecer isso. E existe o processo da volta por cima. Vamos dar a volta por cima desse negócio. E a Brené, ela destaca aqui 3 pontos importantes sobre esse dar a volta por cima. E eu vou dividir aqui com vocês. E quem sabe esse dar a volta por cima pode dar uma luzinha aí na cabeça de quem tá com dificuldade de realmente sair desse problema que tá enfrentando. E aí pode falar, caramba, não tinha pensado nisso. Pode ser uma boa solução. Mas assim, não é que isso aqui vai ser a luz do final do teu túnel. É mais para você começar a entender o processo que você precisa para você dar a volta por cima disso. Então ela diz o seguinte, que no processo de dar a volta por cima, a gente tem um reconhecimento. Olha que interessante. Homens e mulheres que dão a volta por cima estão aptos e dispostos a lidar com suas emoções. Isso tá? Se você quer dar a volta por cima, tu tem que entender as emoções ali, tá apto a lidar com o que tá vindo. Primeiro reconhecem que estão sentindo algo. Então o primeiro passo de você começar a dar a volta por cima é reconhecer aquilo que tá apertando ali teu coração.
aquilo que tá te incomodando, aquilo que tá fazendo você travar, fazer você ter medo. Então isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. É igual a gente fala assim, eu sei que eu tô fazendo errado. Eu sei que, legal, pelo menos você tá tendo consciência de que esse passo aí, ou isso que você tá falando, ou fazendo, não tá maneiro. Então, reconhecer é fundamental. Tem gente que não consegue reconhecer nada, faz um monte de cagada e não consegue reconhecer nada. Nem reconhecer que tá com um problema e que precisa sair dele. E reconhecer que, não, é aquela pessoa que se faz de vítima. Você fala pra ela, tu tá se fazendo de vítima, não há necessidade disso. E a pessoa fala, eu não tô me fazendo de vítima, você não me compreende, você não consegue entender. Então a pessoa não reconhece, né, o que tá acontecendo com ela. A descoberta, né? Homens e mulheres que dão a volta por cima mergulham, estão aptos a mergulhar profundo em suas histórias. Com descoberta. Estou me referindo a serem sinceros a respeito das histórias que criam sobre suas dificuldades, reexaminando-as, questionando-as e verificando se elas correspondem à realidade quando precisam lidar com temas como limites, vergonha, culpa, ressentimento, coração partido, generosidade e perdão. Então foi bem o que eu falei ali, ó. As pessoas precisam ser sinceras com elas, para elas reexaminarem o que elas estão sentindo em relação a essa realidade do problema que ela está vivendo. Então, o vitimismo é um pouco isso. É você olhar e sentar no banco da coitadinha e falar, pobre de mim. É igual aquela hienazinha do desenho, lembra? Ó vida, ó azar. Tudo dá errado pra ela. E ela não consegue, não reconhece isso, não vê essa própria realidade. Essa realidade que você tá dizendo aí, ó vida, ó azar, realmente é isso que você tá vivendo? Então a gente precisa se atentar, sabe? Descobrir como nós estamos ali nos comportando diante dessa situação que a gente está vivendo e dar essa guinada aí. E aí vem a revolução. Descobrir nossas histórias e assumir nossa verdade para escrever um final novo e mais corajoso modifica quem somos e nossa maneira de lidar com o mundo. Isso é fato. Então, quando a gente começa, né, a assumir a nossa verdade e mudar esse final aí pra gente tentar ser mais corajoso, faz muita diferença. Então, homens e mulheres que dão essa volta por cima integram os principais ensinamentos extraídos desse processo. A sua maneira de viver, amar, liderar, criar os filhos e participar da sociedade como cidadão. Então é muito interessante que quando você passa por um problema, você precisa extrair dele o que de melhor ele pode fazer com você ali. Ninguém passa por um problema e não consegue extrair o que é bom. Eu passei por determinada coisa e nada do que eu tô passando presta. Presta? Quando você sai de um relacionamento que foi muito doloroso pra você e você para de olhar que só o cara foi o teu algoz, só o teu relacionamento foi o teu algoz, fez isso e aquilo, você parar pra olhar só o outro e se olhar, você pode olhar também e falar o seguinte, ele teve a parcela de culpa dele, porém eu também permiti muita coisa. Eu deixei de ser protagonista desse relacionamento e permiti que ele fizesse muita coisa. E no próximo relacionamento, eu já não vou deixar mais isso acontecer. Porque aí eu já conheço os meus sentimentos, eu já sei como que eu funciono nessa história. E o que eu posso permitir ou não permitir dentro dessa história. Então, todo o processo difícil que a gente passa, é legal que a gente pare e observe. Cara, o que eu tiro de bom nisso? Muitas pessoas perguntaram pra mim assim, você consegue tirar algo de bom do processo do câncer? Consigo. Eu estou em processo de olhar para tudo que eu vivi e agradecer por ter vivido o que eu vivi. Eu ainda não cheguei nesse lugar, mas eu sei que eu ainda vou chegar, porque tudo isso me evoluiu tanto quanto pessoa, me fez crescer tanto quanto pessoa, me modificou tanto, que eu sei que em um determinado momento eu vou olhar para trás e eu vou agradecer por isso. Mas eu sei que eu cresci muito em relação a muitas coisas.
quanto Lícia filha, quanto Lícia mulher, quanto Lícia irmã, quanto Lícia tia, amiga, quanto Lícia de um monte de coisa. Eu mudei muita coisa em mim. Mudei aquilo que eu achava que eu era e deixei aflorar quem realmente eu sou. Sem ter vergonha, sem ter medo. Entende? E aí que a gente começa a se transformar em relação a isso, sabe? Então é isso, assumir nossa história, amando o nosso momento, né? Eu acho interessante isso. Assumir nossa história, amando a nós mesmos durante esse processo é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Então, independentemente do desafio que você possa estar passando na tua vida, quando você assume essa história que você está passando, assume esse problema, encara ele de frente, né? Começa a se fortalecer. Eu vou ser mais forte do que eu puder nesse problema para vencer ele. A gente consegue, né, olhar para isso e se amar durante esse processo, tipo, ser generoso conosco, ter amor próprio, é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Se uma pessoa que passa tomou um pé na bunda e ela deixa de ser amorosa com ela mesma, ela só vai se destruir. A pessoa que descobre um diagnóstico, ela não for amorosa com ela mesma nesse diagnóstico, entendendo que ela não tem culpa, mesmo que ela tenha vivido a vida inteira agindo contra ela mesma em relação a fumar, beber ou estilo de vida que possa ter levado ela a um diagnóstico de doença muito séria, isso não quer dizer que ela tenha que pegar um chicote e se autoflagelar. Minha culpa, minha máxima culpa e acabou, eu não tenho amor próprio, eu me odeio porque eu criei esse câncer em mim. Não. É nesse momento que você tem que fazer exatamente o contrário. Se amar mais, se perdoar por ter sido tão negligente com você mesma. E tá tudo bem, foi negligente, mas desse momento você descobriu, mas agora é tarde demais. Não, nada é tarde demais. Nunca é tarde demais para se arrepender. As pessoas têm dificuldade de entender, às vezes, assim, o cara fez merda a vida inteira, mas aí quando ele chega no final, na morte, ele se arrepende e Jesus aceita. Sim, aceita. Porque se você se arrepende de coração de tudo de mal que tu fez pros outros e pra você mesmo, ele te aceita. Mas tem que ser de coração, você tem que realmente estar arrependido. Pedir perdão pelo que tu fez. Mas se você não tem uma religião e você não quer pedir perdão a Deus, tá tudo bem. Mas peça perdão a você. Se perdoe. Não se culpe. Sabe? Não fique se autoflagelando pelo fato de você ter cometido erros. Mas agora é a chance de você mudar. Agora é a chance de você olhar pra você, se sentir mais forte que você puder e mudar a tua realidade agora. Então encare tudo isso de uma forma muito amorosa com você mesmo e dê um passo. Dê um passo à frente. É por isso que eu pensei nessa semana dessas lives para isso, para fortalecer essas pessoas, porque eu recebo muitas e muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que não têm coragem de dar nenhum passo, pessoas que estão com medo do diagnóstico, com medo de situações da vida, pessoas que acabaram o processo de câncer, estão com medo de encarar suas vidas, de abraçar a sua vida, né, de construir um novo normal, que é o que eu tô fazendo, que é o que eu comecei a fazer no início do ano. E gradativamente eu fui indo. Já tô de alta de um monte de coisa relacionada ao câncer. Mas sigo em tratamento, sigo fazendo avaliação, sigo ali, exame, médico, tratamento, bloqueador hormonal, vambora, tem muita coisa acontecendo. Não é porque acabou o tratamento que, acabei, tô livre, nada acontece na minha vida em relação ao câncer, não. Tem muita pauleira aqui acontecendo. Mas eu não posso ficar relatando isso pra vocês de 5 em 5 minutos, porque eu vou me tornar uma depressiva pra vocês e pra mim. Então as dificuldades estão aqui, mas aí como eu lido com essas dificuldades? Muita gente não sabe, mas sexta-feira passada eu fui internada de emergência para tratar um cisto que foi descoberto na vértebra L5 da minha lombar. Esse cisto, ele estava pressionando a parte neural da minha coluna, que estava me trazendo dores durante 3 meses. Eu já estava sentindo dor há 3 meses e eu não conseguia descobrir o porquê. Por que eu não conseguia descobrir? Porque eu não poderia fazer um exame
que era uma ressonância, porque eu estava usando um expansor mamário. E esse expansor mamário tem metal. E eles não permitiram que eu fizesse a ressonância magnética, porque a máquina poderia puxar o expansor e tirar ele do lugar. E seria uma dor horrorosa. Eu falei, de jeito nenhum. Pra ficar com duas dores, deixa eu ficar logo com essa daqui. E quando foi semana passada, o médico viu que eu tinha feito todos os tratamentos convencionais com medicamento e ele falou, vamos internar você agora, vai pra emergência amanhã, porque já era uma quinta-feira, não dava. Quinta-feira vai pra emergência que eu vou te operar. Eu vou... Operar não, gente, desculpa. Eu vou fazer o procedimento, vou fazer uma infiltração na tua lombar. E eu tô aqui, ó, me recuperando. Um passinho de cada vez, não posso fazer muitas coisas, não posso... Eu tô há 3 meses sem fazer minha aula na praia, meu funcional. Quem me acompanha tá vendo que eu não tô mais indo na praia fazer as minhas coisas. Por quê? Porque eu limitei minha vida. Mas aí eu vou sentar aqui pra vocês e vou começar a chorar minhas pitangas? Não dá, gente, eu procuro... Vamos focar em outra coisa. Tudo bem, não tô podendo ir pra praia? Ok, então eu vou focar onde? Na minha mentoria, no meu trabalho, no webinário que eu tô montando pra vocês sábado. É coragem, é botar coragem em ação. O webinário se chama Coragem em Ação, mais forte que o câncer. Eu botei mais forte que o câncer, mas isso não quer dizer que se você não tem câncer, Lícia, mas eu não tenho câncer, eu não posso participar? Claro que pode, porque ali eu vou falar de coragem. E a coragem, ela pode ser inserida em qualquer área da tua vida. Não é porque você não tem câncer ou só porque você tem câncer, você tem que... De jeito nenhum. Ah, eu tô sem coragem pra sair do meu emprego e para outro, eu tô sem coragem de dar um passo para estudar ou para prestar o vestibular. Coragem é aplicável em qualquer área da tua vida, relacionamento, pessoal, profissional, a que você escolher. Então lá na minha bio tem um link, ele vai ser sábado, online, gratuito, pelo Zoom. Vai lá na minha bio, se inscreve no meu webinário, porque lá você vai preencher rapidinho nome, e-mail e telefone do WhatsApp. Você vai receber um e-mail e aí você vai receber um e-mail com o link do grupo silencioso do WhatsApp. Não vai ter ninguém enchendo o seu saco, nem ficando trocando mensagenzinhas, mais de 1000 mensagens, não. É silencioso porque é lá que eu vou colocar o link do grupo da sala para você poder entrar e a gente se encontrar sábado, 10 horas da manhã, pra gente fazer uma aula maravilhosa e eu destravar em você, ou ao menos plantar uma sementinha para que você possa começar a dar passos para seguir aí em direção ao que você quer pra tua vida. Beleza, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Amanhã a live vai ser 10 horas da manhã. Sabe por quê? Porque à noite eu tenho um encontro da galera da igreja. E eu já tô 2 sextas-feiras sem ir. Por conta dessa história da coluna, não pude ir e tal, me internei. Então amanhã, e eu não quero faltar, porque eu tenho um compromisso com a galera, quero estar lá. Então vai ser 10 horas da manhã. Eu espero vocês amanhã às 10. Beijo, boa noite! Gente.